Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, tudo bem com você? Meu nome é Rodrigo Azevedo e esse é o Advento Cast, o seu podcast sobre a Palavra de Deus. E como de costume, já vou pedindo que você dê o like, ative o sininho das notificações, se inscreva no canal e compartilhe o link dessa live para que mais pessoas possam entender o porquê a gente tanto estuda aqui, né? Amém. Amém? Boa noite, Rodrigo. Boa noite. Boa noite, pessoal. Hoje, como de costume, a gente vai estudar mais uma crença do livro Nisto Cremos. E a crença que nós vamos estudar hoje é do capítulo 9, Vida, Morte e Ressurreição de Cristo. Mas antes disso, quero apresentar para vocês o nosso pastor Haroldo Mendes, pastor do distrito do Bairro Brasil, e ele está prestigiando a gente com a presença, conhecimento dele, e a gente vai explorar um pouco disso nessa noite, né, Rodrigo? Um pouco não, bastante. Como de costume, vamos orar. Queria que o pastor orasse para a gente, por favor. Senhor Deus, nós somos gratos a Ti. Queremos te pedir a Tua inspiração para essa conversa sobre o Teu propósito e o Seu plano na vida de cada um de nós. Te peço que o Senhor venha abençoar cada filho Teu que está assistindo essa transmissão. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de ler um versículo que é extremamente conhecido por muitos. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Aleluia. Sabe, eu queria que o Senhor falasse para a gente como é que esse versículo fala para a gente sobre o plano da salvação. A gente sabe que esse versículo ele concentra todo um pensamento, né, da pessoa de Cristo, e como a gente vai falar exatamente sobre ele, queria que o Senhor falasse um pouco. Bom, boa noite a todos, né, que está aí nos ouvindo, vendo, assistindo. Para mim é um privilégio estar aqui no Advento Cast, né, e estar aqui perto de vocês. Só assim eu fico um pouco mais bonito perto de vocês, né? Bom, nós temos aqui Martinho Lutero. Uma certa vez foi indagado e perguntaram a ele qual um texto, qual uma parte da Bíblia poderia resumir todo escrito bíblico. E Martinho Lutero ele cita João 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Interessante é que esse texto traz uma curiosidade nele. Na tradução, a gente sabe que tem um dito popular que diz que todo tradutor é um traidor. Na tradução para o português, o termo usado para Cristo aqui é unigênito. A palavra unigênito quer dizer único gerado. Se Jesus foi gerado, ele não pode ser Deus. Concorda? Aí você pode perguntar, mas pastor, e qual a palavra que o texto Septuaginto usa? Não é a palavra gerado, mas espécie. Único da espécie. Que espécie? Divina. Ok? Então o texto Septuaginto usa o termo único da espécie e não gerado. Infelizmente, na nossa linguagem portuguesa está unigênito, que quer dizer único gerado. E, na realidade, Jesus ele não foi gerado, ok? Ele é Deus. Se é Deus, ele não pode ter um começo e nem fim. Então, ele é o único da espécie. Bom, agora, o bacana de tudo nesse texto é que a vida eterna a gente encontra só nele, ok? Às vezes tem pessoas que baseiam a vida eterna em religião. É como se a religião fosse o aio de salvação. E eu quero dizer para você que religião não salva ninguém. Igreja não salva ninguém. Salvação é Cristo. Agora, o que eu e você, o que você que está ouvindo a gente deve fazer é pesquisar qual religião observa e guarda os ensinamentos bíblicos. Ok? A religião em si não tem poder salvífico.
Mas você pode procurar uma religião que guarda todos os ensinamentos e preceitos da Bíblia. Bacana? Então, Cristo é o único meio de salvação. Ok? Então, é o que diz João, ó, porque Deus amou muito de tal maneira que doou o seu Filho. Ok? Para todo aquele que crê nele, não morra, mas tenha a vida eterna. A vida eterna está com ele. Ô pastor, em relação ao plano da redenção, né, que a gente está falando aí, por que foi dessa forma, né? Porque a gente sabe que quando Satanás foi expulso do céu, que ele veio para cá e ele virou o príncipe do mundo, né? E de certa forma a gente morreu, né? E aí Jesus teve que morrer para a gente ter a oportunidade de ser salvo. Mas por que teve que ser dessa forma? Ele que veio, por que o plano da redenção foi dessa forma? Bom, a Bíblia ela diz assim, Diguinho, o salário do pecado é a morte. E por que eu e você não morremos? Por causa do plano da salvação. Houve uma garantia de que alguém seria enviado como garantia para a expiação dos nossos pecados. É por isso que eu, você, Diguinho, Ângelo, estamos vivos. Por causa da garantia. Ou seja, hoje a gente não tem mais só a garantia, a gente já tem o pagamento. Mas para as pessoas que estavam lá no Antigo Testamento, antes da vinda de Jesus, eles estavam ali aguardando a garantia que foi dada. A salvação, a expiação de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Entendi. Convido que vocês abram a Bíblia de vocês em Romanos, capítulo 5, versículo 10 e 11. E aqui eu vou ler, que diz assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Pastor, o que a Bíblia quer dizer quando ela fala que nós estamos sendo inimigos de Deus, né? Vivam em inimizade com Deus? O que isso significa? Na realidade, essa inimizade, o que provoca é o pecado. O pecado, a Bíblia diz assim, provoca a separação entre Deus e o homem. Algo que separa torna distante, afasta, ou seja, o fato desse afastamento, desse distanciamento é o pecado, não o ser humano. Certo. Eu queria entender, o senhor falou que o pecado afasta, mas esses versículos trouxeram uma palavra, reconciliação. Como é que funciona essa reconciliação, essa aproximação do homem para com Deus? Ok. Bom, o homem pecou, deveria o quê? Morrer. O homem não morreu. Então entrou um crédito. Foi projetado um crédito. Mediante, o que é que esse crédito ia fazer? Ia fazer o pagamento, a quitação pelo pecado. Sim. E quem faz esse pagamento? E quem quita esse pecado? Jesus na cruz do Calvário. Quando ele morre, ele diz assim, pecado, agora nós não te devemos nada. A lei de Deus cobrava isso, então não devemos nada. Está pago, está feito, está consumado. Ou seja, aí agora o que teve foi o pagamento. E houve então no pagamento a reconciliação. Para você que está aí para entender o melhor, vamos fazer o seguinte, você foi lá em uma loja, vamos botar o nome da loja aqui, Ângelos Rios Multinacional, pronto. E você comprou na mão do Ângelo lá na loja dele R$1.000, você não paga, passa um ano, você é devedor. Se você é devedor, você vai lá, você consegue comprar a prazo de novo? Não consegue. Mas quando você vai lá, volta, quita, paga com juro, paga com correção, o que é que vai abrir? Novamente um crédito. Você aproximou. O que Jesus fez? Foi isso. Tinha um débito, tinha uma dívida, ele foi lá e pagou. Tá aqui, ó, pecado. Tá aqui, ó, tá pago, quitei. E aí agora a graça nos juntou, nos aproxima. Ô pastor, você falou aí, citou, né, a expiação pelo pecado.
E eu fiquei pensando aqui, né? O que seria essa expiação pelo pecado? Bom, essa expiação eu acho que vai ser uma temática para um próximo assunto, Liguinho, porque aí a gente ia ter que entrar um pouquinho lá no santuário, no Antigo Testamento, e se a gente mexer hoje, aí a gente vai bastante. Eu fico te devendo, Liguinho. Tem um versículo aqui para a gente ler, né? Sim. 1 Coríntios 15. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Quem são esse primeiro homem e segundo homem que Coríntios quer falar aqui pra gente? Paulo quer falar pra gente. Quando Paulo aborda isso em Coríntios, ele está falando do primeiro homem natural, Adão, feito do pó da terra. E quando ele fala do segundo homem espiritual, ele está mencionando Jesus Cristo. Por o primeiro, o pecado entra no mundo. Pelo segundo, o pecado é tirado, o pecado é pago. A remissão acontece através da morte de Cristo Jesus. Essa é a separação que Paulo está basicamente fazendo entre os dois. Um traz a morte e o outro traz a vida. Ô pastor, e a gente está falando aqui, né, sobre o plano da redenção em si, a morte de Cristo, né? Como um cristão deve aceitar essa morte de Cristo, que a gente não vivenciou, né? Não viu com os nossos próprios olhos. Mas como você acha que o cristão realmente deve ver e viver aquilo? É interessante, Guilherme, que aí a gente tem que entrar dentro dos apelos dos evangelhos, tipo João, um apelo aí de Paulo, né? Que é pela fé. Você tem que acreditar, você tem que aceitar, você tem que buscar e encontrá-lo. O Jesus histórico, ele é real. Afinal, todos nós, você que assiste aí, agora há pouco, no mês de abril, todos nós estávamos numa semana chamada Semana Santa. E o que é que nos traz à mente? A morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Ou seja, se esse Jesus ele é real, se esse Jesus histórico ele é real, ou seja, ele também é meu Salvador. Uma coisa não pode ser independente da outra. Sobre essa morte, porque o sacrifício na cruz, a cruz, o derramamento de sangue, né? Todo esse cenário foi tão fundamental para esse plano da redenção. Bom, Ângelo, bora lá. Lembra do texto que a gente abriu um podcast hoje dizendo que toda alma que pecar deve morrer? O que é vida dentro da gente? É o fôlego, mas também uma coisa que a gente pode chamar de vida é sangue. Doe vida, doe sangue. As campanhas aí que a gente tem aí, doe vida, doe sangue. Ou seja, sangue é símbolo de vida. Sem sangue todo mundo morre, ok? Quando fala que a Bíblia diz, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, a Bíblia está dizendo que só pelo homem perfeito. E qual é o homem perfeito? O texto de Coríntios você leu, Ângelo. Ou seja, o segundo homem, o derramamento do sangue dele foi o pagamento, a quitação do pecado. E aí agora não se deve nada. Aí entra a graça de João, que foi o texto que a gente abriu o podcast. Ou seja, se eu crer, se eu acreditar, se eu aceitar ele como meu Salvador, eu vou ser salvo. Pastor, e como a gente está falando, era necessário a morte de Jesus, né? Mas e a ressurreição? Qual foi a necessidade de Jesus ter sido ressuscitado? Se ele só tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, a gente estava em maus lençóis. Porque através da ressurreição dele, nós temos a vitória sobre a morte.
Se ele não ressuscitasse, a morte teria vencido. Ou seja, se a morte venceu, todos nós iríamos padecer, morrer e deixar de existir. Mas como ele morre, ele paga, e no domingo pela manhã ele ressuscita, ou seja, ele é o primogênito dos mortos. Através da ressurreição dele, eu tenho garantia da minha vida eterna. Nós estamos vivos, nós acreditamos na volta de Jesus, que é uma das crenças aí que, se não já estudou, vão estudar. Ou seja, é a garantia. Se eu estiver vivo, eu vou ser transformado e vou para o céu. Se eu estiver morto, a vitória dele sobre a morte na ressurreição de Cristo, no domingo pela manhã, me dá a garantia de que eu vou ressuscitar também na minha morte. Ainda nesse pensamento, o que isso vai adentrar no grande conflito? O grande conflito cósmico. O que é o conflito cósmico? A gente precisa entender isso. Quando Jesus estava na Terra, você pode pegar lá o Mateus, Marcos, Lucas e João. Qual foi a batalha ali travada? A maior batalha e o maior conflito de todos os tempos é o campo da adoração. Quem vai ser adorado? O que Jesus faz comigo e o que Satanás quer de mim? Ambos querem a minha adoração. Quem eu adorar vai ser o meu Deus. Então esse conflito cósmico, essa grande guerra cósmica está em quem vamos adorar. Você que está assistindo esse podcast, você hoje tem a escolha de adorar a Deus ou não. Quem você adora? O bem e o mal estão disputando sua adoração. Essa é a grande batalha travada. Em quem vamos adorar? Pastor, e trazendo um pouco para o pessoal, né? Quando você imagina, né, a cena da morte de Cristo, da ressurreição também, a gente, pela história, a gente percebe o quão essa cena foi impactante para o mundo, né? A gente sabe que quando Jesus morreu, pessoas ressuscitaram e tal. Então foi tipo assim, quando a gente tenta se colocar naquele lugar, a gente vê que fica tocado, né? Para você, como você imagina isso? Como será essa morte, né, do nosso Deus? Como você vê isso? Isso te toca e tal? Isso é algo assim que a nossa mente finita, infelizmente, ela não consegue muito calcular. Mas a gente tem um filme aí do Mel Gibson sobre Jesus e o cenário, imagino eu, que não foi nada bacana. Realmente é um cenário aterrorizante. Pensa aí, um Deus que se transformou em humano e dá a vida, e como humano ele morre para dar a vida por cada um de nós. Imagina esse cenário aí, Deus Pai olhando tudo, todo o céu, os anjos, todo mundo olhando, mas existe um plano de salvar. E o plano para ser concluído da salvação, ele tinha que morrer. É todo mundo querendo fazer alguma coisa para impedir, mas a morte tinha que chegar, senão não haveria salvação. Eu imagino que para um pai foi algo muito doloroso. Mas como ele nos ama, eu acredito também que houve um regozijo no coração. Porque o plano de salvação, Jesus morre sem pecado, sem contaminação do pecado, para concluir o plano de resgate e de redenção de todos nós. Bacana. Queria que o senhor comentasse para a gente um pouco o que toda essa trajetória da vida de Jesus, da morte, a ressurreição, revela a respeito do caráter de Deus mesmo, do Pai. Interessante, né? Se você for para 1 João capítulo 4, verso 8, diz assim: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E aqui a gente pode resumir assim, num tapa, o caráter do Pai: amor. Deus é amor. O trono de Deus, o centro de Deus é amor. Agora, qual é o amor? Não é esse amor aí doentio aí que a gente conhece, não. Que faz pessoas cativas, que faz gente refém. O amor de Deus é algo extraordinário.
Ele pega o indivíduo lá na lama, na sarjeta, no pecado, lá no fundo. Ele pega o camarada, tira da lama, ergue ele, lava, limpa, purifica, restaura. E ele olha para ele e diz assim: agora você tem condição de escolher quem você vai servir. Ou seja, o amor de Deus, ele não traz refém, mas traz um pé de liberdade para que você possa ter o poder de escolher, decisão. O que Deus faz com o Ângelo, contigo, Diguinho, comigo, com você que está nos assistindo, é nos libertar, tirar todas as correntes, colocar num alto patamar e dizer assim: agora você é livre, você vai escolher quem. Interessante, né? O amor de Deus. E às vezes a gente olha para o homem e a gente vê quão caído é a palavra amor para a gente, né? Amor para a gente é: se você faz o que eu quero, você me ama. No dia que você não faz, você não me ama mais. É o amor de refém. Isso nunca foi amor. Verdade. E em relação a isso aí que você falou também, né? Muitas vezes a gente ouve as pessoas lá no mundo, né, que falam que nós cristãos, nós estamos presos. Mas na verdade não, a gente consegue escolher, né? A gente pode escolher o que a gente vai fazer. Se a gente quiser usar drogas, fazer praticar os prazeres do mundo, a gente pode. Na verdade, muitas vezes são eles que estão presos, né? Que eles praticam e não conseguem desapegar daquilo, né? Agora, Dinho, existe uma coisa: a religião também escraviza. Sim, isso. Tanto um lado como o outro, os extremos, ele faz escravos. Tem religião que escraviza. Quando ela tira o direito de você pensar, de raciocinar, de você ter a visão do céu, de estudar a Bíblia, você é um escravo. Alguém dita e você obedece. Ok? Então, esse é o papel da Escritura? Não. O papel de Deus é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está na Bíblia. E quem é essa verdade? Jesus fala: sou eu. A verdade na Bíblia é Ele próprio, Jesus. É Ele que liberta. Quando você conhece dele, Ele te liberta. Agora, quando Ele te liberta, Ele não diz assim: vem, Diguinho, me segue. Eu te libertei, você é obrigado. Ele fala: não, eu te libertei. Agora você é livre, Diguinho. Você é livre para poder escolher. Você quer me seguir? Você pode vir. Você quer voltar? Você pode voltar. Livre-arbítrio. Entendi. E interessante, quando a gente entende isso, por exemplo, a gente está em pecado e a gente consegue entender essa questão, a gente muda, né? Por conta própria. A gente entende, a gente lê a Bíblia e tal, estuda, vê que aquela coisa que a gente está fazendo, né, não é o correto, e a gente tenta mudar. Só que tem pessoas que não, que elas querem continuar da mesma forma que elas estavam, né? Elas querem, na verdade, que a igreja ou Deus que mude para ela. Ela não quer mudar para Deus, né? Diguinho e Ângelo, há uma passagem assim muito profunda e a gente lê muito superficial. E ela diz assim, ama o teu irmão ou ama o teu próximo como a ti mesmo. Deixa eu falar algo para vocês. Se você que está nos assistindo não aprendeu a se amar, você não tem capacidade de amar outra pessoa e muito menos a Deus. Aí é que está pesado. Entende? Quando eu não aprendo a me amar, eu estou impossibilitado de aprender a amar outra pessoa, ou até o próprio Deus. Ou seja, quando Deus cria a cada um de nós, Ele cria a gente de forma exclusiva, individual. Não tem ninguém com esse óculos aí charmoso aí, igual o Ângelo, né? O bigode, o cabelinho e tal. Doutor Ângelo, né? Orando por ele aí, vai dar tudo certo. É isso aí. Então, o que é que tem o Diguinho? O que é que tem um cabelo igual o Diguinho? Ninguém. Ou seja, nós somos feitos exclusivo. E essa exclusividade é para nos dizer assim, você precisa se amar. Quando eu me amo, quando eu me conheço, quando eu me aceito, quando eu me perdoo, eu estou apto para amar outra pessoa. Eu estou apto para amar a Deus. Agora, uma pessoa que não se ama, ela não ama ninguém. Ela vai fazer refém, vai esbagaçar a vida do outro, vai sugar tudo que o outro tem, possui. Por quê? Ele não se ama. E você acha que ele vai te amar? Não vai amar nunca, né?
Então, olha, para você aí vai um recado aqui de tabela, pode ser? Claro. Então vai lá uma canja aqui, ó. Se você vive um relacionamento onde você se sente escravizado, é porque a outra pessoa não sabe nunca o que é amor. O amor não escraviza, o amor não faz refém. Ou seja, e para você que está querendo arrumar um namorado aí, uma namorada, uma encrenca aí, uma bênção, nesse podcast aqui, deixa eu te falar algo. Se você encontrar uma pessoa que não se ama, saia fora. Porque ele vai usurpar tudo de bom que você tem. Sua alegria, seu sorriso, sua felicidade, ele vai arrancar tudo. Se ele não se ama, ele vai fazer o que quer com você e não vai estar nem aí para você. Então, quer se dar bem? Procure alguém que se ame. Pode de quem? Podcast aqui é também a cultura. A gente vem falando aqui sobre esse amor desde o início, né? Foi o primeiro versículo que a gente leu. Ô Enzo, pegando essa vibe aqui, o nosso contra-rega ali, Atos, vai puxar nossa orelha ali, né? Mas é o que não aparece aqui, fica atrás das câmeras. Deixa eu te dizer assim, a gente está falando de amor. Sim. Vocês já pararam para pensar o poder do amor? Coríntios, Paulo fala assim, se eu desse meu corpo para ser queimado, se eu falasse em línguas, nada seria suficiente, porque o maior dom é o quê? O amor. Vocês são jovens. Eu vou usar vocês como exemplo. Algum dia, vocês encontraram uma garota e seus olhos brilharam, rolou toda a conexão e, de repente, você que estava meio triste, cabisbaixo, parece que uma energia nuclear brotou dentro de você e tudo faz sentido? Com certeza. O amor é algo que a força dele, a gente não consegue explicar. Pode olhar para uma pessoa que vive só e olha para uma pessoa que ama outra. Cara, dentro dele, não me pergunte de onde é que brota essa força, eu não sei. Não sei se é forças aí que brota, que é gerado, uma energia, um poder atômico, vamos dizer assim. Mas o amor é algo muito poderoso. Ele é tão poderoso que foi capaz do céu dar o que tinha de melhor para a humanidade pecadora caída. Era simples, Deus poderia pegar e destruir todo mundo e refazer tudo de novo. Não era simples. Matava, acabou, simples. Mas lembra que eu disse na pergunta do anjo que o centro de Deus é amor? E o amor não permite isso? Não faz escravo, não faz refém? Por exemplo, Jesus veio na cruz do Calvário, morreu e nos salvou. Ele perguntou se vocês queriam ser salvos? Não. Ou seja, a salvação é uma bênção creditada, não expectativa. Está aí. Você recebe se quiser. Isso é amor. Ou seja, eu faço um bem para você, eu dou tudo para você, independente da sua resposta. Ou seja, Deus, ele tem tamanho autodomínio para governo, que tipo assim, independente do que você vai fazer com o amor dele, ele é amor. Você rejeitar ou não, ele é amor. O amor não muda ele, mas o amor em você muda. Pastor, eu queria saber um pouco em relação, assim, à vida de Jesus aqui na Terra, né? Como a gente consegue entender essa questão de ele ser Deus e vir da natureza humana? Porque muitas vezes, até para o pessoal de casa aí, muitas vezes a gente não consegue entender, um exemplo, nos milagres que ele fez. A gente acredita que ali ele usou, né, a divindade dele, né? Então, como a gente consegue entender essa questão, essa separação? E ele estava sujeito ao pecado, né? Ele poderia ter pecado? Como humano, sim. Como Deus, não. Jesus, ele possuía dentro de si duas naturezas, pré e pós-lapsariana. As duas estavam juntas. Ok? Ele é pré e pós-lapsariano. Ou seja, é algo que a minha mente, a mente nossa não consegue entender. Ali estava um ser divino, porém com um ser humano. Certo? Então, esse lado humano, ele veio
e viveu aqui para provar que, como humano, nós também podemos vencer. Porque se ele viesse só como Deus, a gente ia dizer, ele, como Deus ele vence, agora eu não tenho poder, não tenho nada, como é que eu vou fazer? Então Deus ele veio como humano para mostrar para a gente, como humano eu venci. E como humanos, vocês também podem vencer. Bacana. E você falou aí, né, sobre a demonstração dele, o exemplo dele. Então, como a gente consegue entender isso? Porque, assim, a gente sabe que a gente não consegue chegar à perfeição, né? Mas até onde a gente pode chegar? É possível um ser humano não pecar, viver sem pecados? Já que Jesus mostrou que tem como, né? Até onde a gente pode ir? Boa pergunta, Diguinho. Se nós estamos no mundo pecaminoso, se somos filhos do pecado, o pecado já está impregnado em nós. O que a gente pode viver é uma vida de renúncia, de entrega e de busca. Cada vez melhor. Paulo, a gente pode chamar um homem santo no Novo Testamento, Paulo. Vocês lembram uma citação que Paulo diz assim: o bem que eu quero fazer, isso não faço. Mas o mal que eu não quero, isso sim, eu faço. Está em nós. A gente é filho do pecado, fomos concebidos em pecado. Agora, isso também não nos dá motivo para levar uma vida de pecado ou uma vida pecando. Ok? Mas em Cristo Jesus, nós somos transformados, purificados e modificados. E a Bíblia diz assim: e aqueles que estão em Cristo andam em novidade de vida, e tudo se fez novo. Há uma possibilidade, Diguinho, da gente viver uma vida íntegra e reta aqui com Deus. Agora, aniquilar o pecado só na volta dele. Tem algo que me fez pensar quando o senhor estava falando aí. Não sei se necessariamente vai estar no foco dessa crença, mas de forma particular, eu queria um esclarecimento seu. Certo? Se eu souber. Na Bíblia, Paulo mesmo, já que a gente está citando Paulo aqui, ele fala sobre algo que ele mesmo tinha, um espinho na carne. A Bíblia não descreve muito bem, ele não escreve com clareza o que é especificamente. Eu acredito que nem necessariamente precisa a gente saber o que é, mas assim, me fez comparar com essa renúncia que o senhor está mencionando aí. Eu posso fazer essas relação? Não, mas é essa a pergunta, se eu posso fazer essa comparação de que poxa, eu tenho um espinho na carne, eu tenho algo que está me atrapalhando, a reconciliação com Deus, a aproximação com Deus, mas eu tenho que entender que eu tenho uma natureza carnal, pecaminosa, que já está impregnada. É esse o pensamento dessa passagem? É tipo assim, Ângelo, a pior coisa que tem é você lutar contra algo e você luta, não vence. Isso traz um sentimento psicológico de frustração muito grande. E uma pessoa frustrada, meu amigo, a gente vive para baixo. Pode virar um depressivo. Ok? Agora, tipo assim, o que a gente pode é cada dia vigiar o sentido, as janelas da alma. Ou seja, cada dia você ter pequenas vitórias. Ninguém muda 100% da noite para o dia. Eu acho que, por exemplo, Ângelo, você, o Diguinho é formado ou está terminando jornalismo, não sei. Você está terminando. Está na metade e o Ângelo aqui, daqui 2 dias nós vamos ter a resposta que ele é doutor, não é advogado. E tipo assim, foi fácil? Teve renúncia? Enquanto os colegas estavam indo para o acampamento desbravador, projeto disso, daquilo, caiu numa semana de prova, você tinha que ralar, às vezes virar à noite estudando. Ou seja, não foi fácil. Mas a cada dia você foi conquistando uma vitória.
E através de pequenas vitórias, você hoje é um vitorioso. Venceu, está aí aguardando aí a carteira da OAB. O Diguinho, o difícil era entrar, está lá dentro, está na metade do curso. Ou seja, daqui para frente, ele vai construir a cada dia pequenas vitórias. Para quando chegar lá no fim, concluir, formei. O acúmulo de pequenas vitórias te trouxe uma grande vitória. Que é o quê? A conclusão do curso. A nossa vida é do mesmo jeito, André e Diguinho. São pequenas vitórias dia a dia. Ontem, eu não sou mais o que eu fui ontem. E amanhã eu não quero ser mais o que eu sou hoje. A gente precisa melhorar a cada dia. É um ato de superação. É um ato de melhoria, de saber o que você quer, é um ato de propósito. Ok? E diz que quem não sabe para onde quer chegar, qualquer lugar serve. Ok? Mas vocês são menino cabeça. Todos nós temos lutas, todos nós temos fragilidade, sim ou não? Sim. Sim. Mas aí a gente sabe da fragilidade e a gente passa a vigiar. A gente passa a monitorar e controlar isso. Ou seja, por exemplo, eu me lembro quando eu estava na minha primeira faculdade de contabilidade. Eu fui educado pela minha mãe, sempre assim, fazer o culto, de manhã, à tarde, na hora de dormir. Mas quando eu voltava da faculdade, eu tive um trabalho danado para poder orar. Chegava esfolado, trabalho o dia todo, chegava da faculdade, ia dormir, eu só queria deitar e amanhecer outro dia, sabe? Não queria mais nada. E aí minha mãe falava assim, meu filho, você orou? Aí eu, e agora? Aí eu falei, bom, agora eu vou ter que usar uma estratégia. Você sabe o que é que eu fiz? Tomava banho, chegava do trabalho, tomava banho, comia alguma coisa e só calçava na hora que eu estava saindo o sapato, o tênis. Aí o que é que eu fazia? Na hora que eu estava calçando o tênis ali, sentado na cama, eu pegava a sandália e empurrava, jogava lá para debaixo da cama. Para quê? Para quando eu chegasse da faculdade, eu ter que ajoelhar para pegar, abaixar para pegar. E quando eu ia pegar, eu falava, não, agora é hora de aproveitar para orar. Foi estratégia para superar, entendeu? E funcionou. A gente está caminhando para o fim. Sim. Mas a gente quer saber um pouco mais. A gente está falando aqui sobre a vida de Cristo, morte e ressurreição, essa crença. Mas eu queria perguntar diretamente para o senhor, pastor Haroldo, para tanto quanto eu e Rodrigo e a turma que está aí assistindo, saber do senhor uma experiência sua, alguma experiência que o senhor teve com Cristo. A gente geralmente pergunta, né, para o pessoal que está aqui, porque eu acredito que os testemunhos, né, a gente aprende bastante com eles. Sem dúvidas. Edifica a gente e testifica dele, né? Eu queria que o senhor contasse alguma experiência rápida sobre esse contato com ele na sua vida. Eu ainda me considero jovem, não me considero velho, não. Eu fui bem ativo na igreja. E o grande risco que a gente tem é de estar fazendo as coisas de Deus e longe de Deus. Às vezes você está tão ocupado fazendo o serviço dele que você não tem tempo para ele. E isso aconteceu comigo. Eu fazia tudo, desbravador, ancião de igreja, líder de jovem. E aí, tipo assim, eu andava tão ocupado com todos esses afazeres que eu não tinha tempo para ele. E foi aí um dia que eu precisava de uma bênção, eu precisava de uma resposta, e eu comecei a orar. E nessas orações, nessa intimidade com ele, eu pude perceber o quanto distante eu estava dele, apesar de estar fazendo as coisas para ele. É algo que às vezes pode estar acontecendo com você que está acessando esse podcast hoje. Às vezes você anda tão ocupado com as coisas de Deus que não tem tempo para encontrar Deus. Eu costumo dizer que para encontrar Deus você tem que ter tempo. Por exemplo, eu não posso dizer que eu conheço vocês. Por quê? A gente nunca sentou para conversar. Eu não sei a cor predileta de vocês. Eu não sei o que vocês gostam de comer, o esporte de vocês, porque a gente nunca sentou. A gente conhece de vista, e esse é o mal, de estar na igreja e conhecer Deus só de nome.
De vista, de nome, e não na intimidade. Para a gente conhecer Ângelo e Diguinho, a gente precisa ter um tempo para conversar com ele. A gente só conhece uma pessoa conversando. Por exemplo, qual é a sua cor predileta, Ângelo? Vermelho. Vermelho. Diguinho? Vermelho também. Vermelho. Bom, mas por que eu sei que a cor predileta de vocês é vermelha? Eu pergunto. Perguntei e a gente está sentado conversando. Ok? Se você nunca parar para sentar para conversar com Deus, você nunca vai saber a vontade de Deus para você. Se você nunca parar para estudar a Bíblia, para orar, você nunca vai saber a vontade dele e a intimidade dele para com você. A gente só conhece alguém quando a gente para e conversa. Agora, por exemplo, quando a gente conversa, a gente vai se aproximando e se afinando. E essa aproximação gera uma coisa chamada confiança. A gente só confia em quem a gente conhece. Então, se você não conhece a Deus, você também não pode confiar nele. É aquela coisa, muita gente, a maioria das pessoas conhece Deus de nome, que ele faz isso, que ele faz aquilo, aquilo outro, mas não conhece de fato. Ele faz na vida do outro, ele fez isso na vida daquela pessoa, mas na dele, e aí? E aí foi onde eu encontrei Deus um dia, debaixo de um carro capotado, um Voyage vermelho. O Voyage vermelho, capotado, em uma cidade, a gente estava entrando na cidade de Serra do Ramalho. E na entrada a gente perdeu a curva, o pneu estourou do carro. Na época não tinha esse negócio de pneu radial sem câmera, né? Era com câmera. E aí o carro desceu a ribanceira e capotou. Foi lá que eu encontrei Deus. A minha vida passou toda como um filme na minha mente. E ali eu pude entender que eu estava tão ocupado com as coisas dele, para ele, que eu não tinha tempo com ele. E eu acho que o grande segredo aqui, Ângelo e Diguinho, é você ter tempo para Deus. Por exemplo, para você que não entendeu esse lance aí de estar ocupado fazendo as coisas demais para ele e não encontrar com ele. Por exemplo, já teve algum sábado que vocês estavam tão ocupados que vocês nem lembraram que era sábado, fazendo tudo que era para a igreja? Com vários. Com certeza. Você guardou o sábado? Eu acredito. Não. A gente estava fazendo as coisas para ele, as coisas dele, mas a gente não teve um tempo com ele. O interessante não é fazer para ele, o interessante é estar com ele. E aqui vai uma dica. Esteja com ele. E ele quer estar com você nos momentos bons e nos momentos ruins. A Bíblia diz assim que ele é socorro sempre presente. Sempre presente. E eu queria, já que vocês sinalizaram que está indo para o fim do podcast aqui, Já pode fazer as considerações. é usar um texto. Você abriu com João 3,16, eu quero encerrar com João 3,17 e 18. Que diz assim, ó: porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O que é bacana nisso aqui é que Deus não está envolvido na morte ou na condenação de ninguém. O estado natural nosso é de condenação, morte eterna. Vem a graça e diz assim, ó: se você me aceitar, você é livre. Está livre, você pode me rejeitar ou pode me aceitar. A gente chama isso de perdão temporal. É um perdão temporal, estamos vivos por enquanto. Ok? Agora, se eu rejeitá-lo, eu já estou condenado automático. Não é o fato de eu rejeitar que eu vou ser condenado. É isso que a gente tem que deixar claro para o ouvinte. Não é o fato, eu rejeitei Cristo, eu não aceito Cristo como meu Salvador, então ele vai me condenar. Não é isso. Eu estou condenado. Ele aparece e diz assim, ó: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, em mim encontrareis descanso. Quem crê em mim jamais se perderá. Ou seja, se eu atender essa voz, eu saio do estado de condenação e vou para o estado de salvação. Ok? Agora, se eu rejeitar, eu vou continuar no mesmo estado.
não é ele que me condena, é porque eu já estou condenado. A função aqui de Cristo é salvífica. Quando ele vem à terra, é salvar. Ele não envolve em condenação. Se eu tenho filho, eu tenho a vida. Se eu não tenho filho, eu não tenho a vida. Isso é que é o top da coisa. Então, pastor, mais uma vez a gente agradece o Senhor por ter tido a disponibilidade, né, de estar aqui conosco e tal. E eu gostaria que você fizesse uma oração para encerrar. Pode ser? Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós somos gratos a Ti pela salvação que temos em Cristo Jesus. Obrigado porque um dia o Senhor enviou o Seu Filho a esta terra para salvar pessoas pecadoras. O Senhor nunca perdeu a esperança em nós. O Senhor nunca nos desprezou, nunca nos rejeitou, porque o Senhor é amor. O Senhor nos salva, nos liberta, nos redime na cruz, mas o Senhor não nos força a seguir. É uma escolha. E que neste momento, todos aqueles que estão assistindo, ouvindo esse podcast, possam aceitar Jesus como seu Salvador e entregar sua vida. É o que nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. A gente agradece, né, pela presença do pastor. Espero que ele possa fazer parte em outros momentos, né? Sim. Acredito que deixou até aquela vontade de estudar mais, fazer mais perguntas para ele. Realmente a gente agradece. A gente agradece o pessoal aí. E o que é para o pessoal fazer, Tinha? Então, eu peço que o pessoal não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, dar o like, né? Dar o like E compartilhar o link dessa live para que mais pessoas possam entender o porquê Nisto Cremos. Bacana. Eu que agradeço a vocês. Um abraço, obrigado pela oportunidade, pelo convite de vocês. Agradecer a turma que está atrás das câmeras aí, né? A essa hora, fazendo esse trabalho de coração para que você tenha acesso e possa ampliar e conhecer um pouquinho mais do amor de Deus para com os seus filhos.